Quero começar contando uma história. Muito tempo atrás, eu tinha um pequeno grupo e tinha uma moça que me atormentava. A moça, ela vinha com a lista de oração, assim, todo pequeno grupo, ela vinha com a lista de oração, umas 10 orações. É a oração pelo porteiro do prédio dela, aí a oração pela irmã do porteiro, a oração pela professora dela, a oração pela tia da professora, pessoas assim, terceiro, quinto grau que ela conhecia, né? Ela vinha assim, um bocado de gente orando. E isso tomava conta da gente muito, porque a gente tinha que ficar ali, né, ouvindo um bocado de gente que a gente nem conhecia, nem sabia quem era. Eu era uma pessoa mais bruta, né, mais indignada. Eu ficava incomodado com as coisas. Eu sou aquela pessoa assim que vai na livraria, quero arrumar os livros, né? Tem uns livros mal arrumados, de cabeça para baixo. Aí eu pego, vou arrumando. Eu queria fazer serviço voluntário na livraria. Dizer assim, ó, deixa eu ficar uma vez por semana aqui arrumando os livros de vocês, porque é um certo toque que eu tenho. Eu fico assim, esse livro está errado, deixa eu ajeitar. Minha esposa que fica, deixa esse negócio aí. Eu sou uma pessoa incomodada às vezes. Eu, jovenzinho, eu ficava, por que essa menina fica toda hora trazendo 10 pessoas para a gente orar? Em vez de você trazer a lista das pessoas para orar, por que você não traz as pessoas? Né? A pessoa não está precisando de oração, por que você não convida ela para vir para o grupo? Aí a gente ora junto. Mas a pessoa não quer orar por ela. Eu tenho que orar por ela. Né? Eu já fui uma pessoa pior. Hoje eu sou mais amável, mais, né, tranquilo. Eu amo as pessoas, eu amo você, viu, meu amigo? Mas eu era pior, eu dizia, por quê, tal? Então, parece assim, caixa eletrônico, chega lá, ó, Deus, tem esse boleto, tem esse boleto, tem esse boleto, assim, é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, paga aí as contas, Deus, vamos embora. Como se fosse algo corriqueiro, assim, sem valor, sem peso. É porque também, às vezes, a gente é mais jovem, a gente ainda não tem assim, uma profundidade da vida. Eu acho que a moça exagerava, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha a profundidade do que era a intercessão. Uma vez, minha esposa estava grávida da Débora, minha primeira filha. Aí, estava lá, acho que eram 5, 6 meses já, barriga grande. Ela teve pedras nos rins. E teve que tirar a pedra com cirurgia. Um catetezinho lá para tirar a pedra. Na hora que tirou, tinha pus no rim. E deu uma septicemia na Cíntia. E ela foi para a UTI, porque o problema é, a pessoa grávida não pode tomar os medicamentos de pessoa normal. Às vezes nem pode tomar medicamento. E ela estava na UTI sem poder fazer o tratamento normal. E a única informação que eu tinha que o estado dela era grave. E você podia visitar uma vez por dia, meia hora. E você ia para casa, o que eu ia fazer? Por me preocupar muito com a minha esposa, por confiar em Deus e por ter um sentimento de amor por ela. O que eu ia fazer? Me diga o que você faria. Você oraria a Deus, clamaria a Deus, por uma pessoa que estava no hospital que você amava muito, não era isso? Então eu estava intercedendo, pedindo a Deus por uma pessoa que não estava podendo orar até naquele momento. Estava lá, né, desacordada, sofrendo muito. Eu estava fazendo então uma ponte de ligação entre aquela pessoa que estava em dificuldade com Deus. Eu me transformei num intercessor, alguém que levava outra pessoa à presença de Deus. Alguém que levava a causa de outra pessoa à presença de Deus. Nessa hora você percebe o que é ser um intercessor. É muito mais profundo do que você trazer uma lista de 10 pessoas no caixa eletrônico de Deus. Mas é porque você se importa com alguém de tal forma que quando aquela pessoa está passando uma tribulação, uma dificuldade, você dói em você. Dói na sua vida. E você não consegue ficar sem tomar uma decisão, uma atitude e clamar a Deus por uma libertação, por uma solução. O intercessor é aquele que se coloca na brecha, né? Esse é um termo bem Antigo Testamento. Procura alguém que se coloque na brecha entre mim e meu povo, Ezequiel, né? O intercessor é aquele que se coloca na brecha entre você e Deus. É um soldado que luta por você, junto com você, e quando você vai dormir, ele ainda está na ponte de vigia, orando e vigiando para ver se tudo vai dar certo. É alguém que quando você sente uma dor, ele sente também. A tua dor é a minha dor. E por isso que eu oro, porque eu estou sentindo o que você está sentindo.
é alguém que não consegue ficar sem orar alguém. Uma vez eu fui lá no meu pequeno grupo mais recente, o mais novo, eu convidei o Mauro para ir lá dar uma palavra. Aí ele falou uma palavra dos 4 amigos que levaram o paralítico para Jesus. E eu gosto dessas passagens porque ela nos dá uma orientação de que essa intercessão é algo mais profundo do que somente uma oração. É se importar tanto com alguém que você vai mover mundos e fundos para levar essa pessoa para Jesus, nem que seja destelhando uma casa e descendo o rapaz no meio de uma multidão. Porque na Bíblia você sabe que 4 amigos queriam levar um paralítico para se encontrar com Jesus, mas tinha uma multidão grande em volta. Eles fizeram uma estratégia de levar o rapaz em cima da casa, destelhar a casa e descer o paralítico em cima de Jesus. E Jesus pôde fazer uma obra ali, perdoou os pecados, fez uma cura maravilhosa. Mas você percebe que aqueles 4 amigos fizeram a ponte de ligação entre aquele rapaz e Jesus, porque aquele rapaz não tinha condição, naquele momento, de se aproximar de Deus. Aí eu me lembro até, e isso não é só questão de conversão, não. Às vezes a gente está precisando de um auxílio. Quando eu saí da minha antiga igreja, eu estava meio desolado assim com a igreja, estava querendo ficar em casa, né? Estava querendo ficar sem ir para canto nenhum, desanimado. Desanimado. Quem já ficou desanimado com a igreja? Né? Sempre, todo mundo, né? Todo mundo já ficou uma época sem querer vir, né? Fiquei desanimado. Aí tinha um rapaz chamado Lúcio, que é cunhado aqui do Guidobrando, e ele não desistiu de mim. Ele ficava ligando lá para casa: Felipe, vamos hoje para a igreja. Felipe, eu passo na sua casa se você quiser. Aí eu dizia que eu ia, mas eu não ia, né? A gente diz: não, eu estou indo, estou chegando, né? Aí eu estou indo, pode me esperar lá, guarde meu lugar que eu apareço. Eu não aparecia, né? Aí ele ficava, toda semana ele me ligava. Teve uma hora que eu fiquei constrangido, eu disse assim: rapaz, eu vou só porque o bicho me ama tanto e gosta tanto de mim, que ele quer que eu vá. Aí ele me trouxe para Candeias. É por causa dele que hoje eu estou aqui. Porque alguém não desistiu de mim, intercedeu por mim e me levou até esse lugar para mim se encontrar com Jesus aqui, com a missão que Jesus tinha para mim. Então, interceder é orar pela essa pessoa, é pedir a Deus por essa pessoa, é mover mundos e fundos por essa pessoa, é levar essa pessoa, nem que seja fisicamente, até Jesus. Eu vou te perguntar, e quero que você responda no seu coração, vê como é que está aí. Você tem sido um intercessor? Você pode dizer: eu sou que nem esse rapaz que falou com Felipe, levou ele para a igreja. Você tem intercedido por alguém? Você chegou aqui porque alguém te trouxe para a igreja, né? Geralmente alguém fez esse papel de intercessor contigo, de orar por você, de pedir por sua vida. Mas você tem sido esta pessoa que atua e traz outras pessoas para perto de Jesus, que leva a Jesus as causas de outra pessoa, ou seja, talvez até mais profundo, leva a pessoa até Jesus, né? Não leva só o pedido da pessoa, leva a pessoa até Jesus. A gente não responde essa pergunta somente com sim ou não, porque essa pergunta está dizendo respeito ao seu coração. Está dizendo respeito ao seguinte: você se importa com as pessoas a ponto de interceder por elas? Você ama as pessoas de tal forma que você tira um tempo seu para parar de pensar em você e começar a pensar no próximo que está ao seu lado? Para você isso é relevante, é importante? Porque a gente vive numa sociedade hoje que isso se tornou algo irrelevante. Eu fui até olhar alguns livros para ver se eu tinha algumas ideias para falar sobre intercessão. Não tem. Tem muito pouco. E mais voltado na área de religião, porque fora da religião ninguém quer saber de tu pensar no outro, não. Tudo é você, a sua vitória, a sua luta, a sua autoajuda, o seu sucesso, o seu dinheiro, tudo é você. A sociedade pós-moderna é narcisista. É quantos likes eu tenho, quantos seguidores eu tenho, quantas pessoas me veem, o que elas querem saber de mim, sou eu. Se importar com outra pessoa é um trabalho de negação do eu. É saber que a vida é mais do que você. É se preocupar com o que o outro vive. É amar o próximo.
Intercessão é um ato de amor. E se você não tem amado outras pessoas, você não tem sido intercessor de outras pessoas. Isso é uma dificuldade que você tem enfrentado e que possa estar enfrentando. E que eu queria chamar a atenção para você. Olha, uma coisa importante, eu quero trabalhar um outro conceito com outro texto para vocês, que eu falei dos 4 amigos. E eles levaram o rapaz até Jesus. Mas tem outra passagem na Bíblia, eu gosto desses encontros de Jesus, porque, para mim, são a manifestação real, concreta, de um intercessor. Tinha um rapaz, um centurião. Ele tinha um servo que ficou doente. Aí ele foi até Jesus, o servo ficou na casa, certo? Ele foi até Jesus para falar com Jesus e disse o seguinte: Jesus, por favor, eu queria pedir um auxílio seu. Eu tenho um servo, ele está intercedendo, né? Está percebendo? A gente está vendo a maneira prática e concreta de uma intercessão. Porque a gente intercede agora, aqui a gente fica falando com Deus, que é Espírito, mas naquela época tinha Jesus no meio das pessoas, né? Ele estava aqui intercedendo. Ó, tem um servo meu, que ele está muito doente. Eu queria que o senhor desse uma palavra aí para ver se ele liberava ali uma cura para essa pessoa. Aí Jesus falou: vamos lá, que eu vou resolver o seu problema. Aí ele falou: não precisa não, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um centurião. Tenho um governo sobre 100 soldados. Se eu der uma ordem, eles vão lá e resolvem. Então eu sei que tu tem autoridade no mundo espiritual. Se tu der uma ordem aí no mundo espiritual, eu sei que lá na minha casa, a obra já vai estar sendo feita. Aí Jesus olhou para o rapaz e disse assim: rapaz, tu está com mais fé do que esse povo de Israel tudinho aqui. Vou fazer como você disse, ó, seja feito conforme a tua fé. Pode ir que teu servo já está curado. Sabe uma coisa que a gente percebe sobre a intercessão? A primeira foi o quê? Que interceder é um ato de amor, de se importar, de compaixão. E a segunda é que o intercessor move o céu. Que o intercessor move o céu em favor da pessoa que ele está intercedendo. Ele foi falar com Jesus, Jesus moveu o céu e atingiu o cara lá na casa dele. Por isso também que não há barreiras para Deus. A gente pode orar por alguém aqui, lá no hospital, que não tem problema. A gente não precisa se aproximar da pessoa, botar a mão, fazer um rá nela para ela se curar, né? Porque Deus não precisa desse poder da nossa mão para fazer as coisas. Se você orar aqui, Deus faz a conexão lá, e o cara já tá agindo Deus na vida dele. E por isso que às vezes você tem que fazer, sabe o quê? Levar Deus para a pessoa. Às vezes você leva o paralítico, né? Os 4 amigos, levou para Jesus. E às vezes você vai para Jesus e diz: Jesus, vai lá para... Né? Tu ora para Deus ir lá agir na vida da pessoa que você ama, que você gosta, que você quer que ele tenha um encontro com Jesus, muitas vezes. Lembra do Eliseu? Eliseu tinha um rapazinho, que ele era meio inexperiente na fé, talvez nem fosse muito crente não, porque segundo as histórias, ele era meio mal acabado, sabe o rapazinho? Aí uma vez, o exército da Síria cercou assim o Eliseu, né? Ele acordou de manhã, o rapazinho foi fazer xixi, acordou, aí viu aquele exército em volta dele e disse assim: rapaz, morremos, não tem para onde fugir, estamos cercados. Aí foi falar com o Eliseu: Eliseu, acabou, pode ir, acabou, olha o exército aí, eles vão pegar a gente, vai todo mundo morrer, acabou. Aí o Eliseu falou o seguinte para ele: ó, deixa eu fazer um negócio aqui contigo. Pediu a Deus que abrisse os olhos espirituais do garoto. E o garoto, quando viu o mundo espiritual e percebeu o tanto de milhares de anjos que tinha em volta de Eliseu, se acalmou porque aqueles anjos cegaram todos aqueles exércitos e fez uma confusão lá e salvou todo mundo. Mas é interessante que a oração de Eliseu abriu o olho espiritual do rapaz. E aí você pensa: adianta eu orar pelo meu marido para que ele possa conhecer o Senhor? Amigo, pode ser que Deus não converta o seu marido à força, mas ele abre os olhos do teu marido. Assim como Satanás não cria umas armadilhas para te tentar, eu acho que Deus cria uns cenários para tu crer. Se você orar a Deus, é capaz de ele botar uma circunstância que fica tão claro que ele existe, fica tão claro que ele te ama, que o cara só não aceita se não quiser. Por isso, quanto mais você orar, mais Deus se manifesta para a pessoa. Porque você está levando a causa e a vida daquela pessoa até Jesus.
Ele abre os olhos, ele dá oportunidade, ele abre espaço para que Deus trabalhe naquela vida. E quem sabe com um pouco de fé, porque a Bíblia sempre fala disso, você não consegue levar uma cura para a sua casa, um milagre? Porque Jesus sempre elogiou nesse centurião, ó, grande é a sua fé, seja feito conforme a sua fé. E a fé é importante. Por isso que interceder é um ato de fé. Porque você só intercede porque acredita. Se você só intercede porque ama, você só intercede porque acredita que Deus pode agir na vida daquela pessoa. Por isso que interceder é um ato de fé. E você pode acreditar que há um milagre para você nessa hora. Agora, como eu sou uma pessoa tradicional, embora eu pregue do milagre, eu tenho que se mostrar o outro lado. É de que às vezes o milagre não é como você espera que aconteça. E eu vou te mostrar aqui um texto na Bíblia, que está em Lucas 22, 42. Diz assim, ó, todo mundo sabe dessa passagem. Se você não sabe, você tem que ler a Bíblia, porque essa passagem é uma das mais conhecidas. Olha só. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Isso aqui é Jesus, nos últimos momentos dele, antes de ir para a cruz. Que ele está clamando a Deus, ó Deus, se for possível ter outra forma disso ser feito, vamos por esse outro caminho? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Qual foi o milagre que Jesus recebeu? Foi a libertação da cruz? Foi o consolo de Deus no meio da angústia. Às vezes o milagre que você vai receber não é um milagre de uma cura maravilhosa, não é um milagre de uma porta aberta que ninguém viu, mas é a presença de Deus te consolando nos dias mais difíceis da sua vida. Porque há muita frustração, porque às vezes a gente acha que Deus vai fazer todos os milagres que a gente espera. Isso gera uma frustração muito grande, porque nem sempre Deus tira o espinho da carne que você está carregando. Paulo orou por 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne que estava atormentando a vida dele. E Deus disse o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Há papel na nossa limitação, mano. Há papel na nossa fraqueza. A cruz que nós devemos carregar. E a vida tem esses tipos de aflições. A gente não vai ser uma pessoa que está vivendo um corpo blindado e que nada vai acontecer com a gente na fé. Isso aí, quem pregar isso para você é mentira. Por isso, é possível que haja um milagre para você desses especiais que você sai fazendo. Oh, glória! Aleluias, com S no final. Aleluias. Mas pode ser que o seu grande milagre seja perceber que Deus está contigo no meio do vale da sombra da morte. E que ainda que muita coisa esteja acontecendo com você, você não vai cair, porque Deus tem te sustentado no meio desse teu tratamento, no meio desse teu desespero, no meio desse teu casamento complicado. Às vezes o milagre que nós esperamos não é da maneira como a gente espera que aconteça. Por isso que tem que ter a submissão à soberania de Deus. Nosso papel como intercessor, às vezes, é levar a pessoa até Jesus, mas não é resolver todos os problemas dela. Não se colocar como uma pessoa que vai resolver tudo que aquela pessoa tem de errado. A gente leva a pessoa até Jesus, mas deixa que Jesus seja o pastor dela. Jesus que sabe as melhores condições, os melhores caminhos e a vida que aquela pessoa tem que viver. Não adianta você ter que querer resolver, organizar e ajustar tudo da vida daquela pessoa, porque às vezes Deus tem planos que são diferentes dos seus. Leve a pessoa para Jesus, mas aceite que Deus possa ter planos diferentes do que você quer para ela. Mas é difícil absorver esse tipo de fé, porque exige muita fé, exige muita luta para você entender isso, porque às vezes dói demais. A Bíblia tem outro rapaz que chegou para Jesus, um homem, e disse o seguinte para Jesus: Jesus, meu filho é endemoniado. E o demônio é daquele brabo que fecha os dentes dele, joga ele no chão, joga ele no fogo, pega ele de um jeito que a gente não sabe mais o que fazer. Jesus perguntou para esse rapaz: você tem fé? Ele falou: ajuda na minha
incredulidade. Porque o pai, depois de ver o filho dele tantas vezes sendo jogado no fogo, já estava desanimando da fé. Porque é muito difícil. Às vezes você intercede por alguém, não é porque você tem a opção ou não de interceder, mas é porque dói demais no seu coração. Quem é que pode virar as costas para um filho? Um filho que está anos possesso de algo maligno. Pode ser que não seja um demônio, mas pode ser que seja drogas. Quantos anos filhos ficam presos e possessos de uma droga? Quantos anos filhos ficam presos em ideologias distorcidas, em caminhos que o emocional, tem gente que é escravo do seu emocional. Quer se matar, depressivo, não tem autoestima com a sua vida, não se acha ninguém, é uma pessoa cabisbaixa, trancada, né? Ali parece que tem uma opressão espiritual naquela pessoa, no emocional daquela pessoa, escrava daquilo. Não é um demônio, mas é uma posse, uma emoção que se apossou dela ruim. Tem gente que é escravizado pelo emprego, pela vida, o chefe manda mais nela do que Deus. E você se preocupa com o filho porque seu filho está se acabando. Qual pai não é intercessor do seu filho? Qual pai não fica até 3 horas da manhã, quando o filho não volta para casa? Qual pai não se ajoelha para orar por um filho, quando esse filho está fazendo coisas que você não sabe mais para quem recorrer? E esse pai já estava com a fé desfalecendo, diz, olha, eu já não sei mais o que fazer. Porque o outro lado de ser um intercessor é de que você vive a dor do outro. Olha, tem a dor da pessoa que está distante, né? Está aqui doente, o filho está fazendo umas coisas difíceis, ele está vivendo caminhos ruins. Isso já é uma dor. O intercessor, ele tem a dor de se preocupar com ele. Então são duas dores, a dor do cara e a dor do cara que se preocupa com ele. Porque tem gente que não consegue dormir de tanto sentimento que sente, os ossos chegam a doer. Eu sou intercessor, não é nem porque eu quero, é porque não tenho como não me incomodar com meu filho. Essa dor, eu tenho mais contato com essa dor do que com essa. Porque como pastor, eu falo com as pessoas que estão orando por outras. Então eu converso com pessoas, às vezes, que estão orando por longos períodos de tempo, por uma salvação, por uma libertação de pessoas. E essa pessoa vem, parece que todo dia pedir a mesma coisa, porque demora demais. Muitas vezes parece que não tem essa urgência que tem na Bíblia, que o cara chega e é curado. Às vezes parece que demora 15, 20, 30 anos. Que também é uma impressão nossa, porque a mulher do fluxo de sangue passou 12 anos tentando ser curada, só se curou depois de 12 anos, né? A gente vê o milagre, acho que foi assim, pá, acontece. O paralítico do tanque de Betesda foi 40 anos para ser curado, né? Se você for pensar assim. É porque quando encontrou Jesus foi rápido, mas passou 40 anos no poço, esperando que o anjo mexesse nas águas para ver se ele era curado. Então há uma espera na vida, e às vezes você ora para uma pessoa e a coisa não se resolve de forma rápida. E aí sabe o que eu quero dizer para você, que tem sido um intercessor e tem carregado uma dor? Você não pode descuidar da sua vida. Porque se o intercessor se afogar junto com uma pessoa, não adianta nada. Você não pode morrer porque seu filho está morrendo. Você não pode descuidar da sua vida. Quando você for interceder por uma pessoa, junto com essa intercessão, você tem que interceder por você, para que você possa permanecer firme, com fé, consolado, com esperança. Quando você falar, Deus abençoa meu filho, você vai dizer, Deus me abençoa também, porque eu quero ter essa força, eu quero ter essa alegria, eu quero ter disposição. Porque o intercessor, às vezes, tem que ter a fé que o outro já não tem. O intercessor, ele tem que ter a esperança que o outro já perdeu. O intercessor tem que ter a paz que o outro já não sente. E se você for para o ralo junto com a pessoa, você não consegue edificar a pessoa. Por isso, ser intercessor também é cuidar de si, para que você possa cuidar do outro. Não morrer junto no processo. Eu acho interessante, eu estava lendo esse livro. Mães de joelhos, filhos de pé. Esse é muito conhecido, esse ministério Débora de oração pelos filhos. Eu estava vendo um relato, né, um testemunho de uma mãe
Está aqui na página, se vocês um dia forem ler esse livro, está na página 113. Aí ela estava falando que o filho dela estava distante, né, dos caminhos e tal, e ela estava orando pelo filho dela. Mas olha só o relato dela. 20 anos se passaram desde que começamos a orar por meu filho. Viu aí? Olha o tempo de intercessão. 20 anos orando por um filho. A gente às vezes quer um negócio rápido, né? Há quantos anos você tem orado por uma causa? 20 anos se passaram desde que começamos a orar por meu filho. E a vida o tem levado a altos e baixos. Léo continua seguindo o coração, mas não tem paz nem alegria genuínas. É quase 1h da madrugada no momento em que escrevo esse texto e estou aguardando a chegada dele do trabalho. Não faço isso todos os dias, mas hoje quero beijá-lo e dizer-lhe mais uma vez que o amo e oro que as bênçãos de Deus caiam sobre ele. Durante todos esses anos, muitas coisas aconteceram e fizemos o que estava ao nosso alcance para que ele entendesse o caminho sem sentido que vem trilhando. Como o autor de Eclesiastes diz, há um tempo para tudo. Achamos que agora é o tempo de falar pouco. A pessoa já falou demais com o filho? Aí agora é o tempo de ficar mais calado? É o tempo de falar pouco e orar mais. É tempo de levar ao trono da graça a vida desse filho tão amado e de esperar o dia do Senhor que virá, pois Léo é filho da promessa. Enquanto o dia não chega, vivo confiando, com esperança, louvando ao Senhor por sua fidelidade. Não é um testemunho de que a vitória chegou. É um testemunho de perseverança no meio da provação, da luta, e dizendo, continuo louvando com esperança, porque o Senhor tem sido fiel para comigo. Por isso, meu amigo, um intercessor tem que cuidar do seu coração, porque senão ele morre junto. E tem que entender que para ele poder ser um bom intercessor, ele vai ter que comer, vai ter que dormir, vai ter que viver, vai ter que conseguir encontrar forças em Deus para poder fazer tudo isso, porque às vezes a jornada é de 20 anos, não é uma jornada de uma semana. E se a jornada é de 20 anos, você precisa viver 20 anos. Você não pode morrer junto. Eu estou falando uma palavra de Deus para você. Você, como intercessor, tem que amar, tem que se portar, tem que ter fé, tem que aceitar a cruz, mas você também tem que cuidar de você, porque isso é uma dor que pode te consumir o coração. Amigo, é preciso se deixar invadir por esse Deus e pedir que Ele possa fazer uma revolução na nossa vida. E aí você diz, olha, eu tenho intercedido muito por meu filho, pela minha vida, pelos meus parentes, pela minha casa, mas sabe uma coisa que eu sinto falta? É de alguém que interceda por mim. Porque parece que às vezes eu estou intercedendo demais pelos outros, mas ninguém olha para a minha causa. Aí na Bíblia, isso é uma coisa fantástica que a gente tem, a Bíblia existe um intercessor chamado Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que não esteja ninguém intercedendo por você, o próprio Deus em você intercede por você a Deus. Isso é mistério, não tem como eu te explicar isso não, certo? E diz que ele leva até Deus aquilo que a gente nem sabe pedir. Às vezes você tem coisa no seu coração que você não sabe que deveria estar pedindo. Mas Deus sabe. Aí ele manda para Deus as suas angústias corretas. Você ora para Deus dizendo que quer um carro novo, mas Deus diz assim, esse homem precisa de uma restauração no casamento. Entendeu? Você ora para Deus no negócio errado, a tua carta, eu vi um pastor uma vez dizendo isso, tu manda uma carta para Deus, é a tua oração, certo? Junto com a tua carta tem um envelope vermelho, que é a carta do Espírito Santo. Aí Deus abre a tua carta e diz assim, ô bichinho, fala umas besteiras, meu Deus, não sei o que é. Deixa eu olhar a carta do Espírito Santo. Aí ele abre e vê o que você precisa de fato. Por isso, amigo, tem alguém que está intercedendo por você, que é o Espírito Santo. Ele olha para as suas fraquezas e conversa com Deus sobre ela. Ele te dá fortalecimento e força para aguentar mais um dia na presença dele. Eu queria que você pudesse contar com essa força do Espírito Santo no seu coração e entendesse que ainda que as coisas não aconteçam como você espera,
Deus está no controle de toda a história. E às vezes é preciso que a gente largue o controle para entender que o controle nunca foi nosso. O controle sempre é de Deus. A gente vai cantar uma música agora, uma música muito especial, e ela vai complementar a nossa pregação, porque ela é uma música que tem um conceito forte para nós hoje. Ela é uma música muito conhecida, vocês conseguem cantar até de olhos fechados. Ela diz o seguinte, é aquela música Espírito Santo, da Fernanda Brum. Diz assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajuda nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Agora é um momento de oração, amigo. A gente falou sobre interceder, sobre orar, mas agora é hora de você praticar. Durante essa próxima música, cante com devoção, cante com o coração contrito. Interceda por você ou interceda por alguém, porque de repente você veio aqui hoje por um motivo. Porque Deus está dizendo que você precisa se levantar para orar por alguém. Que você precisa amar mais as pessoas a ponto de se importar com elas e orar por elas. Talvez seja para dizer que não desista, tenha fé, o seu milagre está chegando. Ou talvez seja para dizer, olha, esse problema na vida da pessoa que você está orando é difícil, mas eu tenho um propósito nele. Não vou tirar agora ainda não, porque tem uma obra para ser feita na vida dessa pessoa. E mais adiante, talvez, você precise entender que você precisa cuidar de você, porque a jornada ainda vai ser longa e você precisa estar bem, com a fé forte, para ajudar aqueles que estão com mais dificuldade. Espírito Santo, vem interceder por mim. Nosso Deus, nosso Pai. Senhor Deus, nos ajuda com a nossa incredulidade, Pai. Nos ajuda com o nosso cansaço, com a nossa falta de fé, com os nossos desânimos, com os dias que a gente chega a acreditar que a vitória não será possível. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a crer no impossível. A crer no Deus do impossível. No Deus que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E se tu, Pai, é todo poderoso, o Senhor pode se revelar de forma tal que o nosso ente querido possa se dobrar os seus joelhos e reconhecer o Senhor Deus como Deus. Por isso, Senhor, faz um quebrantamento, não só para um reconhecimento de conversão, mas para um quebrantamento de ruas e caminhos errados, para uma libertação de um emocional difícil e complicado, para um casamento ser restaurado, para uma cura milagrosa, Senhor, que muitas vezes seria tão importante no dia de hoje. Por isso, Senhor Deus, se alguém tem necessidade de cura, nós clamamos por Tua misericórdia e pela Sua graça, para que o Senhor faça um milagre em nome de Jesus. Se alguém tem necessidade de consolação, que o Senhor possa fazer, Pai, um sentimento tão forte, tão firme, que essa pessoa saia com a sua fé renovada hoje desse lugar. E, Senhor Deus, nos ajuda em oração, em força do poder do Teu Espírito, para que a gente possa, Pai, não desfalecer. Que a nossa vitória possa ser completa e que a gente não vá embora desta vida sem ver a nossa vitória realizada. Por isso, Senhor, abençoa os filhos das mães aqui presentes. Abençoa, Pai, os filhos dos pais aqui presentes. Seja onde eles estiverem, seja na viela que eles se encontrarem, que Teus anjos agora acampem ao redor desse rapaz e dessa moça. E que ele tome nojo pelo que ele tem feito. E que ele possa voltar-se a Ti e dizer, Senhor, antes eu tinha andado por caminhos errados, mas agora eu quero voltar para a casa do Pai. Senhor Deus, nos abençoe, nos ajuda a ser melhores intercessores e sustenta aquelas pessoas que já estão desanimando.
Assim eu peço pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.